Olá, o meu nome é Letícia Nunes Sabino, eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Educação Conexão de Saberes e hoje eu vou apresentar a experiência intitulada Experiência do PET Educação com crianças e adolescentes em acolhimento institucional, interfaces entre educação, cidadania e extensão universitária. Esse trabalho ele foi orientado pela professora Maísa Aparecida de Oliveira e realizado com o apoio do FNDE, MEC. Inicialmente, eu quero destacar que essa apresentação ela é fruto de uma vivência muito rica para os integrantes do PET, pois nos permitiu ir além da teoria, entrando em contato com realidades que muitas vezes nós conhecemos apenas por meio de artigos e estudos. O Consórcio Intermunicipal de Assistência da Criança e do Adolescente, o SIACA, é uma instituição responsável pelo acolhimento de crianças e adolescentes que tiveram os seus vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Ou seja, é um espaço que ele visa garantir proteção, segurança e um ambiente de cuidado para aqueles que, por diversos ou diferentes motivos, não podem estar com as suas famílias. A proposta desse nosso projeto, ele surgiu justamente dessa necessidade de unir a teoria que os estudantes recebem, né, na sala de aula, com a prática, especialmente no que diz a respeito à formação docente e também essa responsabilidade social que nós temos como futuros educadores. As ações que foram desenvolvidas, elas tiveram como foco fortalecer vínculos, promover uma socialização e, principalmente, ampliar o nosso olhar crítico, né, em relação à inclusão social. Mais do que apenas atividades pontuais, foram momentos de troca e aprendizado mútuo. E também é importante destacar que nós enxergamos como a extensão universitária ela foi essencial nesse processo, porque ela nos aproximou de uma realidade mais concreta e transformou o nosso papel de estudantes, de apenas, né, estudantes, para agentes ativos naquela sociedade. A nossa metodologia, né, o nosso projeto, ele seguiu uma abordagem mais participativa. Então, significa que nós não chegamos já com respostas, com tudo pronto. A gente quis chegar com uma postura de escuta, de respeito e abertura ao diálogo. E foi fundamental essa postura, porque quando se trata de acolhimento, cada criança e adolescente tem a sua própria história, tem as suas próprias necessidades e interesses. Então, a nossa primeira etapa da metodologia foi uma visita ao SIACA. E esse momento inicial ele serviu mais para levantar informações e também para criar um vínculo com a equipe, com os acolhidos. Só a partir dessa aproximação que nós tivemos, que a gente conseguiu começar a pensar em atividades que realmente fossem significativas para aquele espaço. Em seguida, nós realizamos, né, uma trilha ecológica. E essa atividade, ela, por mais que pareça apenas que foi um passeio, ela proporcionou realmente uma vivência ao ar livre. Teve uma integração, teve um contato direto com a natureza. E é para as crianças e os adolescentes, isso foi muito interessante que durante o dia deles, eles passam, por exemplo, na escola, que é um ambiente fechado, ou na instituição, que também é um local fechado. Então, foi interessante ter essa experiência, essa sensação de liberdade. E além, claro, né, de ter fortalecido também, reflexões da educação ambiental, porque nós tínhamos uma guia que explicava sobre tudo que a gente estava vendo. Além dessa trilha, nós também tivemos um dia de brincadeiras, que nós organizamos. E nessa ação a gente desenvolveu diversas atividades lúdicas, como pintura, jogos coletivos, momentos de descontração. E por mais que a gente ache que é algo simples, né, que nós só fomos lá, fizemos algumas brincadeiras, foi essencial, porque o brincar, ele tem um papel central no nosso desenvolvimento humano, e ajuda na nossa expressão de sentimentos, no fortalecimento também de vínculos, na construção de aprendizagens sociais e cognitivas. E esse foi um momento que, querendo ou não, os petianos e os acolhidos, fortaleceram a conexão, porque a gente estava brincando juntos, a gente estava na mesma equipe, estava de igual para igual.
E além disso, eu gostaria também de destacar, né, o auxílio que nós recebemos do Compartilha Pet, que é um evento que nós petianos, realizamos, e nessa edição em específico, ela teve o foco em práticas infantis, por meio de diversas oficinas que colaboraram diretamente para essa nossa atuação no SIACA. Esse momento, esse evento, ele foi fundamental, porque nos permitiu experimentar metodologias criativas, refletir sobre a nossa prática e levar esse aprendizado para o contato, né, com aquelas crianças e adolescentes acolhidos. Sem contar também que foi uma oportunidade, né, para fortalecer a nossa formação como futuros educadores e também de perceber o quanto o diálogo entre a universidade e a comunidade é enriquecedor. Os resultados que nós alcançamos foram bem significativos, tanto para os acolhidos quanto para nós, petianos. Primeiro, nós percebemos o fortalecimento de vínculos mesmo entre o acolhimento, né, entre nós e os acolhidos. Teve um fortalecimento desse vínculo e também teve um acolhimento afetivo. As crianças e os adolescentes, a gente viu que eles participaram ativamente, demonstraram entusiasmo e engajamento, porque nós fizemos um levantamento, nós estudamos sobre o que eles gostavam. E isso nos mostrou que quando nós oferecemos espaços de escuta, de entendimento, de atividades que sejam prazerosas, eles respondem positivamente, se sentem valorizados, escutados. As atividades externas, como a trilha, elas se destacaram porque permitiram, né, essa maior liberdade, essa espontaneidade e uma expressão emocional. Porque, igual eu falei anteriormente, às vezes o ambiente institucional, ele pode ser limitador, né, porque é só aquele espaço. E por isso que o contato com a natureza e com momentos de lazer fez toda a diferença, porque a gente tirou eles daquele espaço que eles estão acostumados, deixamos eles livres para explorar. E do nosso lado, né, como universitários, o aprendizado também foi imenso, porque desenvolvemos uma empatia, uma sensibilidade e também um olhar mais crítico em relação às questões sociais. Muitas vezes, né, nós falamos sobre vulnerabilidade e políticas públicas, mas de maneira abstrata. Mas estar lá no SIACA nos mostrou como isso se concretiza no cotidiano. Outro ponto importante, né, é que essa experiência ela abriu portas para novas parcerias com outros grupos PET. E então a gente que iniciou com essas ações no SIACA, também acabou que levou outros grupos PETs a também atuarem no espaço. Então, isso mostrou que quando nós trabalhamos em rede, nós conseguimos alcançar mais pessoas e também fortalecer ainda mais a função social que tem na universidade. Por fim, né, de forma geral, a experiência ela foi fundamental para a nossa formação prática, crítica e humana, porque nós conseguimos aprender que a docência ela não vai se resumir apenas na sala de aula, mas também ao contato direto com a comunidade que vem, né, carregada com as suas demandas e desafios. E para os acolhidos, as ações elas significaram momentos de escuta, de brincadeira e de cuidado também, que são, igual eu falei, aspectos que, assim, são essenciais para o desenvolvimento pleno. Para nós, novamente petianos e estudantes, isso reforçou aquela certeza que a extensão universitária, ela não pode servir apenas como um simples complemento, mas sim para ser um espaço de transformação social mesmo. E por isso que o grupo PET, ele com certeza pretende dar continuidade nas atividades junto ao SIACA, fortalecendo ainda mais essa parceria e buscando sempre novas formas de contribuir. Essas são as referências utilizadas. E para finalizar, eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Muito obrigada e relembrar que foi realizado com o apoio da FNDE MEC.